próximos cultos, tá bom? Então, primeiro aviso, nosso culto da família, que acontece todos os domingos, às 19h30. Eu vou falar com vocês um pouquinho com relação às crianças. Hoje está um pouquinho frio e nós ainda temos o desafio do espaço. Mas nós estamos nos adaptando. Em breve nós vamos conseguir receber as crianças. Então, vocês que têm família, filhos, sobrinho, quiserem trazer, nós estamos nos adaptando aí, tá bom? E a segunda coisa, nosso culto de quinta-feira, que nós estamos aprendendo sobre o quê, gente? Ixi, vai chegando de domingo, vocês ficam desanimados, hein? Vamos falar de novo. Sobre o que nós estamos falando? Muito bem, então nós estamos aprendendo sobre os princípios da prosperidade. Então, todas as quintas, às 19h30, temos o nosso culto aqui, então vocês são nossos convidados. E eu queria fazer um desafio para vocês. Quem está vindo, está sendo bom? Então, eu quero convidar vocês a trazerem mais uma pessoa junto. Porque aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar. Nós temos que trazer outras pessoas para aprenderem junto com a gente. Então, convida um amigo, uma amiga, vizinha, mãe, pai. Convide para que esteja aqui, para que consiga receber o mesmo que vocês estão recebendo. Tá bom? Então, fica esse desafio aí para quinta-feira. Queremos ver isso aqui cheio para que Deus continue abençoando e prosperando essa obra. Tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. O pessoal do online hoje está tudo com a câmera fechada, hein? Deve ser o frio. Tá vendo isso aí? Ó, tem mais de 20 pessoas lá. Acho que estão vendo lá se está muito frio para colocar as crianças lá, senão acho que vai dar certo. E nós vamos nos adaptando, né? Às vezes nós falamos assim, pô, o projeto era o novo salão ter salas para as crianças e tal, pois é. Mas Deus preparou esse salão, eu estou mega feliz, eu acho que muitos estão. O que nós temos é aquele espaço que estamos fazendo com muito carinho para as crianças, mas a verdade, gente, a verdade é que a obra, vamos falar o evangelho nesse país, teve força mais ou menos 100, 110 anos para cá. E foi feito debaixo dos pés de árvore, no lombo de jumento, de cavalo, apanhando de reio. Foi assim. E chegamos em um Brasil bastante evangelizado já. Então nós temos muito mais motivo para ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito para nós. Se está frio, nós colocamos o ar para esquentar. Se está quente, nós põe para... Fala sério, né? Chocolate quente no final. Cadeira almofadada, quer mais o que, né? Tá bom demais, né? Tem até DJ, olha lá, ó. Glória a Deus, isso tudo é resultado do amor de muitos, de todos, e das bênçãos do nosso Deus, que tem nos abençoado grandemente e poderosamente. Bom, chegou uma que abriu a câmera ali, tá ouvindo e vendo, beleza aí, irmã Sandra? Então tá bom, qualquer coisa manda um feedback pra gente, tá bom? Nós temos algumas coisas para nós falar. Um exemplo, nós temos falado a respeito dos princípios da prosperidade. E eu acho que já foi o 5 cultos, eu acho, falando sobre esse assunto. E até agora nós não falamos de dinheiro. Por quê? Porque a prosperidade pouco se tem a ver com dinheiro. Dinheiro é um dos resultados da prosperidade. Mas como que você vai ser próspero ou aprender a ser próspero se você não sabe ser um homem dentro de casa e não sabe ser um sacerdote para a tua família? Se você não sabe ser uma mulher dentro de casa, não sabe ter respeito, não sabe lidar dentro de uma empresa, não sabe ter caráter, não sabe ter sim, sim e não, não, não tem como ter prosperidade. Então, depois que você começa a aprender, você começa a ser próspero em todas as áreas e o resultado vem. Amém, gente? E também nós temos falado em alguns cultos aos domingos sobre pecado,
como ele atua, como ele age na vida do ser humano, como que ele vem trabalhando desde o princípio. Entendemos que o corpo do pecado é algo que trabalha junto com Satanás e junto com a morte, né? Os três trabalham, esse tripé que trabalha. Então um provoca, faz com que o pecado aconteça, e o pecado gera o quê? Gera a morte. Então, quando nós não entendemos, nós não temos como lutar. E nós vem trabalhando, e o Senhor vem nos direcionando qual palavra, o que, e nós vamos caminhando. Eu não sei se hoje tem muitos que não são muito familiarizados com palavra, mas nós vamos tentando aqui, na guia do Espírito Santo, fazer de uma forma que todos consigam entender. Amém, gente? O Senhor hoje tem trazido, estou gostando desse amém, uma palavra. Vamos ler Gênesis capítulo 9. Vamos começar a leitura do versículo 25. Pode colocar na NTLH, tá? Nova tradução. Isso. Quem encontrou diz amém. Vamos começar do 25. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Diz amém? Vamos pegar esse texto base. Eu acho que pode enfraquecer, mas pode deixar as padrão ligado para a gente, para não ficar muito escuro. Anderson, você não traz para mim o flip para mim? Vamos falar um pouco da história de Noé, dos seus 3 filhos. Entenda, né? Quanto ele vai trazendo aqui para nós, como que é as coisas de Deus, ele segue princípios. E quando alguém diz, mas está no Antigo Testamento, a maioria das pessoas que às vezes falam qualquer coisa, normalmente é quando se fala de dízimo, essas coisas que eles falam isso, mas nós temos que entender que princípio, o que é um princípio, gente? Tem modos, costumes, tem muitas coisas que são do local, cultural, mas aqui, um exemplo. Eu tenho o costume de, quando sentar na mesa para comer, uma que eu já nunca tive o hábito de ficar sem camisa, mas para comer, para mim, eu não me sinto bem de forma alguma. Diga, costume. É um costume. Eu, na igreja, ou qualquer coisa que eu for fazer, eu uso pouco, mas se eu tiver com um boné, eu me sinto incomodada. O que eu faço? Eu tiro o boné. E para alguns é desrespeito, até para comer e tal. Mas isso é um princípio? Nós não somos formados pela Igreja Católica Apostólica. Nós não devemos judaizar tudo, mas a nossa comunhão e o nosso conhecimento vem de onde? Cultura judaica. Amém, gente? Judaica cristã. Então, para nós é errado. O que o judeu usa na cabeça para orar? É o kippah? Entende? Então são coisas culturais. O que é um princípio? Roubar. Não pode. Um princípio. Se você roubar no Brasil, se você for no Japão, é a mesma coisa. Ok? Então, perante a Bíblia, o que é um princípio? O que é bíblico e aquilo que é
errado em qualquer lugar, qualquer idade, qualquer tempo. Isso é um princípio. Amém, gente? E isso nós devemos ligar nossas antenas. Por quê? Eu posso colocar para vocês, primeiro, nós temos que ter esse cuidado, porque um pregador, um ensinador, ele é bem cabeçudinho, né? Mas ele tem algumas opções. E isso, para mim, eu acho um grande desafio na vida daqueles que militam, que estão em cima de um altar, estão pregando, anunciando. Por quê? Ele tem uma questão emocional, ele tem uma questão da mente dele, ele tem uma questão espiritual, que aqui a gente pode tirar duas. Vou colocar assim para ficar fácil. Bem ou mal. Então, emocionalmente parece que é a mesma coisa, mas não é. Mas vamos pôr. Então, para um pregador, para você entender isso, o que acontece? Tem que estar bem conectado com Deus para você falar, Deus está falando isso daqui. É complicado. Esse ar tá desligado, né? Eu estou começando a sentir um calor aqui. Deus mandou falar. Vigia na terra, varão. Tem que ter certeza, né? E às vezes não é que a pessoa não é que a pessoa está querendo se aparecer, mas às vezes ela confunde mesmo. Porque é um fio de seda entre uma revelação espiritual e o emocional. É uma distância muito curta. E a pessoa precisa ter apurado discernimento. Uma pessoa que ela vai ministrar, um exemplo, quando a gente chega, você está em uma igreja que tem lá 500 pessoas, 700 pessoas, se você não se policiar, aquilo te assalta, e você começa a pregar ou ministrar, não o que é para fazer, mas mediante o que o povo às vezes quer ouvir, ok? Então isso daqui é uma dificuldade, por quê? Também tem essa questão aqui, que pode influenciar em qualquer coisa, disso que nós estamos falando. A pessoa achar que é Deus, e às vezes pode não ser. Então isso tudo acontece, e nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ingerimos espiritual. Porque se você tem que tomar cuidado com o alimento que você come, porque ele pode fazer bem ou mal para você, e o espiritual que vai te levar para a vida eterna ou não? Você tem que tomar mais cuidado ainda. E o que nós estamos falando aqui, que eu comecei aqui a abordar para vocês, a história de Noé, existem alguns princípios lá de Noé, de 5, 6 mil anos atrás, que são aplicados hoje. A Bíblia, ela é inteira aplicada. Só precisa ter entendimento para saber o que se aplica. Você não vai pegar um bode hoje, uma ovelha, um cordeiro, fazer um sacrifício. Entende? Amém, gente? Mas isso daqui, nós todos temos a obrigação de estudar, de aprender, para você saber o que é Deus falando com você, e você colocar dentro da sua alma, principalmente promessas. Das 6 áreas que nós vamos falar, onde o pecado ou esses problemas espiritual atacam a mente, pelo menos as 6 áreas mais comuns, uma delas é essa, é a influência negativa de promessas, profecias e todas essas coisas aí. Mas se falando sobre a questão do Noé, o que acontece? Quando Adão pecou, olha só, o que Adão tem a ver com a tua vida hoje, né? Mas quando o Adão lá pecou, todo o planeta caiu junto com ele. Amém, gente? Todo o planeta ficou desestabilizado. E aí veio Abel, veio Caim. O que aconteceu, gente? Com Abel e Caim? Quem matou quem? Pois é. Porque já era um povo que estava caído, já estava no pecado, e começou o pecado a dar resultado, porque já era uma geração. E
foi indo, depois Deus deu 7, e saiu uma nova linhagem de 7. E o que acontece? Quando chegou em Noé, Deus olhou para o ser humano e falou, cara, toda essa geração, todos, os pensamentos deles são maus, são egoístas, eles só pensam neles e só pensam em fazer a maldade. Eles só pensam em casar e se dar em casamento. Isso, se você abordar um pouco mais isso, você vai entender o que é isso. Só pensa em casar e dar-se em casamento. Então, é uma vida de festa. Só. E a maldade. Deus falou, vou exterminar tudo. E vou começar uma nova geração. Vou começar um novo povo. Para quê? Para que esse mal, para que essa essência maligna acabe. Então eu extermino esse povo, e isso é algo misericordioso. Exterminar, acabar, para que nasça uma nova geração, porque ele tinha um propósito. O propósito era chegar até Cristo. Só que o que acontece? Quando Deus fez esse projeto, achou um homem justo. Qual que era o nome dele? Que fez uma pequena arquinha de 100 anos. Quem, gente? O cidadão era justo. Deus olhou para ele e falou, você é justo, eu quero te salvar. E ali começa uma grande lição. É tranquilidade? Não. Você só vai ter que fazer uma arca de tantos côvados por... Mas planar a madeira na mão, lixar, betumar, fazer as repartições. 100 anos. Para salvação. Né? Aí fez tudo, preparou tudo. Aí colocou a esposa, os filhos. Passou. O tempo parou, a arca lá no Monte Ararat, o dilúvio diminuiu, as águas e tal. A pombinha foi, voltou com um galinho de oliveira, foi embora. Ok. O cidadão sai da arca. Naquela época, né, não tinha problema. O Noé o que fez? Quem lembra? Ninguém lembra, gente. Plantou o quê? Tanta coisa para ele plantar, que ele plantou. Diga. Isso. Plantou uma vinha, uva, né, Miguel? E aí, o que ele fez? Suco de uva embriaga. Aí você deixar ele fermentar e tomar uns 2 litros. Chapa, não é? Meu Deus. Os irmãos que ainda não estão libertos chegam a lamber os beiços quando ouvem isso daí, né? Mas Deus vai te libertar, tá? Deus vai te libertar disso daí. Plantou a vinha. Olha só. Bebeu, embriagou. Na embriaguez, aconteceu algo terrível. E quando aconteceu isso, a porta, só tinha 8 pessoas. Estava tudo tranquilo, era só começar uma nova. Já saiu da bebedeira, abriu a boca, já mandou uma sentença para um dos filhos. Você vai ser maldito, servo dos teus irmãos. E ali, o ciclo que tinha encerrado, iniciou tudo de novo. Por isso que eu estou falando de princípio, é a mesma coisa. Acontece da mesma maneira, mesma forma. Então, olha só. Ele diz o seguinte. No versículo 25. Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos. E ainda ele colocou um adjetivo ainda, um escravo miserável. Será que estava com raiva? Gente, agora fala para mim. Vocês nunca estranhou que... Quem já ouviu falar da história de Noé? Para mim saber. Já ouviu? Beleza. Você nunca estranhou? Porque ele entrou dentro da tenda, o pai estava nu. E ele saiu e falou para os irmãos dele. E aí os irmãos foram virar de costas com um pano, cobriu o pai dele
E por isso o pai dele ficou muito brabão e saiu e já mandou uma sentença. É algo assim que, gente, não faz muito sentido. Faz? Sim ou não? Não faz. Não faz muito sentido um negócio desse. Porque não tem lógica. Então, olha só. Então Deus falou. Quer projetar o versículo aí? Põe só o 25 para mim. Tá? Então vamos por aqui. Jafé, Sem e o Cã ou cão, depende da tradução. Eu até vou colocar, devia ter colocado de vermelho. Então, e Noé disse mais: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Então, Cã é Canaã é um neto de Cã, mas é a mesma coisa, que ele seja servo de Sem. O Cã, essa foi a palavra. Deus faça com Jafé, que tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. Então Jafé vai ter muitas coisas para ele cuidar. Olha isso. Ele vai ter muitas coisas para ele cuidar. Só que os seus descendentes vão morar nas terras. Perdão. É aqui. Por isso que tem que ter um apagador. Vão morar na terra de Sem. Então, Jafé vai pagar aluguel para Sem. Amém? Cã vai ser servo. E também de Jafé, Cã vai ser servo também. Escravo 2 vezes. Por uma palavra que o tal do Noé falou. Aqui nesse início, eu quero que você já comece a entender, enquanto você ainda não está com muito sono. Então eu quero que você comece a entender o seguinte: muitas vezes as trevas vai fazer de tudo na tua vida para que você solte uma palavra, para que ele possa pegar essa palavra e trabalhar contra a tua vida. Uma palavra no teu casamento, uma palavra contra os teus filhos, uma palavra contra a sua casa, contra o seu carro, contra quem está em volta de você. Uma palavra, uma maldição que saia da tua própria boca, para que ele possa usar contra você. Uma sentença que saiu de um pai. E aqui nós vemos 2 problemas. Um pai que amaldiçoa um filho, e um filho que às vezes está aqui ou está no online, e que passou isso e foi amaldiçoado por uma mãe ou por um pai. E que depois passa por processos dificílimos na vida, sem saber o porquê. Mas porque carrega uma palavra errada sobre a sua vida. E isso nós temos que entender. E nós temos que quebrar isso no nome de Jesus. Por quê? Quando você estuda um pouco mais, eu não vou entrar aqui, mas quando você entra um pouco mais no estudo, quem você vai ver? A descendência de Cã, gente, é terrível. É os países mais pobres e mais miserável. Eu quero falar para você aqui sobre esse Cã aqui. Lembra aquelas terras quando o povo de Israel entrou, que chamava Canaã? Lembra, sim ou não? Era descendente desse cara aqui. Sabe o Egito? Que o povo de Deus ficou escravo lá? Também. Mas a palavra era o quê? Sem vai ser cabeça.
Jafé vai servir sem, mas Cã vai ser seu escravo. Só que acontece às vezes algo que quem é para dominar, quem é para ser honrado, acaba sendo escravizado pelo escravo. Por quê? Por que acontece isso? Porque às vezes você já está 5 anos atrasado no seu propósito. Porque às vezes você já era para ter a tua casa. E por que você não tem? Cara, a Bíblia está dizendo que o Jafé vai pagar aluguel para o Sem. Quer dizer que existe uma palavra sobre os filhos de Deus, que eles têm, sim, que possuir aquilo que é deles. Amém? Que é você ter o seu reino, que é você tomar governo da sua vida. Mas vamos entender o que acontece aqui. Versículo 27. Deus faça com Jafé que tenha domínio sobre muitas coisas, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Então Canaã, Cão, está condenado a ser escravo dos dois. Só que o problema aqui, gente, é que aqui é um cara só. Amém? Só que hoje em dia, isso daqui são nações, irmão. Isso aqui são nações. Era um, mas se tornou em nações essas 3 pessoas aqui. Sabe, estudando, é impressionante. Mas sabe que eu descobri um semita dessa linhagem aqui? Talvez você conheça, talvez você está com ele aí. Quem conhece? Talvez você está até devendo lá. Semita. E aí um monte de gente pagando aluguel. Por quê? E eu estou dizendo, pagando aluguel é figurativo. Eu estou dizendo das suas bênçãos, que às vezes é tirado de você, roubado de você, e você trabalha mais, dobra o trabalho, trabalha 3 vezes mais, e às vezes não consegue o que era para você ter. Por quê? Porque o que é para você ter, você tem que trabalhar às vezes muito mais, fazer 2 horários, sim, às vezes faz parte da sua vida. Só que as coisas precisam acontecer na sua vida de uma forma muito mais fácil do que na vida do ímpio. O que foi a sentença de Deus para Adão quando ele pecou? Do suor do teu rosto comerá o teu sustento. E a terra vai produzir cardos e abrolhos. Sentença. Trabalhar é bom? Claro que é bom. Faz parte da nossa vida. Temos que trabalhar. Mas no início, o trabalho foi sentença. Não foi bênção. O que é bênção? Diz para mim, meu irmão. Você entra numa empresa, é para você ficar 10 anos naquela empresa para receber uma promoção. Com 3 meses, alguém vai com a tua cara e fala: tem uma vaga lá, é para você. Nem você entende, você não se vê capacitado para aquilo. Mas é para você. Gostei de você. Estava precisando de alguém no teu perfil aqui. Diga, graça. Mel da graça. É isso. É isso. Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Depois vem para o mundo físico. Então você precisa primeiramente entender essas coisas aqui. Entender como que faz para você atrair bênçãos para você e para a tua vida. Você está aqui. Deus tem algo para você. Eu fico vendo a forma de Deus trabalhar. E é maravilhoso. Amém, gente? Teve o culto das irmãzinhas, no sábado, né? E eu fiquei sabendo que a Crislane trouxe 5 irmãzinhas, né, junto com ela, não foi? Mais ou menos isso. Eu fico olhando como que Deus trabalha. E que Deus nos dê condições de poder junto trabalhar e extrair muito ouro dessa terra. Porque Satanás trabalha para esconder, para matar, para vedar, para alejar. E nós temos que trabalhar para dar vida, amém?
Nós temos que trabalhar com Jesus Cristo dando vida. Ele veio para curar, para salvar. E isso daqui, quando você começa a entender, até o final desse culto, você vai começar a entender e a sua oração normalmente vai mudar. A sua oração vai começar a mudar. Só que talvez eu fale alguma coisa para você que te escandalize. Eu quero só que você pense. Tá bom? Eu quero só que você pense. Projeta para mim o versículo do capítulo 9, 20 ao 22, fazendo favor. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Com o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Coloca na revista e atualizada para mim, fazendo um favor. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, diga comigo, gente, me ajuda. Vendo a nudez do pai. Ponto, guarda isso na sua cabeça. Para nós conseguir nunca mais esquecer isso. Eu vou ler para você Levítico, capítulo de número 18, de versículo 1 em diante. Eu quero que você faça muita atenção nisso daqui. Ok? Amém, gente? Está na revista atualizada? Tá, então eu vou ler aqui na tela mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de quem, gente? Canaã é filho de quem? Pegou? Entendeu? Então, as obras dos filhos, Deus está falando, não faça como as obras dos filhos dele. Para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. É um pouco mais devagar, né? Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Agora começa. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Para quê? Eu sou o Senhor. Volta lá. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Você acha que é o que essa descobrir nudez aqui? Só pensa. Você acha que a Bíblia está falando do quê? Levantar a saia? Levantar a túnica? Você acha que é isso que a Bíblia está falando? Vamos continuar para vocês entenderem. O Espírito Santo vai. Vamos lá, próximo versículo. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez, pode deixar nisso daí, não descobrirá. Hã? Diga comigo. Relação. Volta no versículo 7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ok. Coloca lá no versículo, capítulo 9, versículo de número 22. Depois, não em Levítico. É Gênesis.
Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai. Eu demorei muitos anos estudando. Vocês deviam ter dado um glória a Deus, pelo menos para vocês terem descoberto. Não entendeu ainda? Não entendeu ou não quer entender? O Cã entrou dentro da tenda e descobriu a nudez do pai. O que é descobrir a nudez? O que é descobrir a nudez? É o que está dizendo lá em Levítico 18. Estou dizendo para você o que a Bíblia está dizendo. E aí você vê o nível da maldição que o pai dele deu quando saiu, a embriaguez. Quando o pai dele saiu, ele logo amaldiçoou o filho quando descobriu o que tinha acontecido. Não estou falando que vai ser fácil para você digerir isso. Talvez a sua Bíblia é diferente da minha. Não tem problema. Olha lá. Lê para mim lá, o que está escrito? Pai é quem? Mas antes não está dizendo que o Noé embriagou e estava lá deitado e... Ela quer ser uma advogada, tá bom. Tá bom. Entenda o que for mais fácil para você digerir. Não estou dizendo que é fácil para você digerir. Fatia. Fatia, põe água, põe qualquer coisa e que você consegue engolir. É Bíblia. Ok? É Bíblia. Mas meu irmão, e o que Deus está falando aqui? Não faça como o povo, filho de quem? Que eles fazem isso, o quê? Aí começa. Não descobrirá no dedo do teu pai, não descobrirá não sei o quê, porque ela é tua parenta. Por que aquele povo naquela época? Entendeu? O povo está tudo meio... Desde que o mundo é mundo, o pecado tem alguns pilares principais. Um deles, o que o Noé fez quando se embebedou? Ficou? O significado da sua roupa curta, mostrando as pernas, os peitos, a bunda, calça apertada, o significado disso é um mundo caído. É um mundo que o preço da mulher é o corpo dela. Que o preço dela não é o caráter, mas é a forma que ela se veste. É a selfiezinha que ela tira. Isso é um mundo caído. Olha, quem está assistindo as Olimpíadas, assista lá para você ver. LGBT no mais alto nível. Homossexualismo você não pode falar nada, nem ensinar o seu filho. Não é amigo nem amiga, é amigue. Vai para o inferno com um negócio desse. Eu respeito qualquer um e você também deve respeitá-los. Mas patrocinar jamais. Só que esse problema não é de hoje. Desde que o mundo vem de um mundo caído, é esse o resultado que esse mundo caído tem. Um homem começa a trair a sua esposa. Não, ele não começa a trair a esposa. Ele começa a ver pornografia. Pena que as crianças estão aqui dentro hoje. Mas ele começa a trair no online. Ah, mas eu sei que Deus está falando. Mas tá, com certeza. Deus não joga a palavra fora no vento. Começa. Aí depois, o olhar vai ampliando. Daqui a pouco é ali, sei lá, no semáforo, é na firma, E aí começa. Só que não para por aí. Porque o pecado, gente, ele não para aqui quando a pessoa cai aqui. Se parar aqui, tá show. Não é bom que caia, mas se cair e ficar aqui, é fácil para recompor. Mas o problema é que não para aqui. A pessoa começa a descer níveis que cada vez mais fica mais difícil de restituir a vida saudável espiritual, amém? Começa a desejar e começa a se contaminar com um monte de lixo do inferno que depois fica difícil de se libertar. Porque isso fica na mente depois, os vícios, toda essa questão. E aí Jesus vem e liberta. Mas e a mente? Como é que faz? A mente corrompida, a mente que provou um monte de coisa errada, que para o corpo é nota 10.
E aí? Está entendendo? Aí continua. Daqui a pouco, quer outra mulher. Daqui a pouco, quer duas. Daqui a pouco, coloca homem no meio. Está achando que eu estou de brincadeira? Quanto mais lixo. Se você vacilar com o teu corpo, meu querido e minha querida, vacila e dá 1 centímetro de força para ele, que você vai ver o regaço que vai fazer na tua vida. Dá uma forcinha para ele desse tamanho para você ver. Ele não tem limite. Ele desce no mais profundo do poço. E quando eu mostro os versículos para você e te trago clareza do que aconteceu lá atrás, o pecado é o mesmo. É o mesmo. Só que aí eu quero te falar. Quem está aí vivo ainda diz amém. Eu quero te falar o seguinte. O tal do cão, ele governa alguma coisa? Ele tem algum direito? 2 direitos, de ser servo, de Sem e de Jafé. Servo do servo. E amaldiçoado. Mas eu quero trazer um pouquinho para você, pensa espiritualmente. O que esses mesmos pecados podem acontecer na tua vida hoje? Hoje. Você, em nome de Jesus aqui só tem mega santo. Mas quando abre essas portas, isso traz pobreza, miséria, enfermidade. Trabalha. Como nós estamos aprendendo? Estão dizendo alguma coisa aí de mensagem? Como ainda você está aprendendo sobre os princípios? O que é, meu irmão? Quebrou o princípio, o chicote estrala no seu lombo. Simples assim. Simples assim. Não tem o que você... mas é só um pecadinho. Deus do seu lado, e você fala assim, Jesus me perdoa, eu pequei de novo. Ele fala, está perdoado, irmão. Vou te ajudar, te perdoo. Já resolvi te perdoar lá atrás. Perdoei tudo. Então tá bom. Ele falou, tá. Toma isso aqui, esse presente. Você fala, mas o que é isso? Não, um carnezinho. Eu parcelei em 10 vezes para você pagar. Mas você não perdoei. Comigo tá tudo certo. Mas tem a lei de semeadura. Você plantou, você vai. Às vezes planta infidelidade, vai colher o quê? Não, você matou, roubou, mas eu agora me converti, Deus me perdoou. Tem uns anos para você pagar a sua cadeia, vai pagar. Não é assim? Mas eu estou arrependido, está certo. A vida é assim. Só que você pode, com entendimento e conhecimento, porque a verdade liberta, você resumir muito isso, levando tudo à cruz de Cristo, confessando, arrependendo e se aliançando com Deus. Você pode quebrar tudo isso daí, no nome de Jesus. Só que quando nós entendemos sobre isso daqui que eu estou explicando para vocês, aí você vê famílias, às vezes as pessoas, e eu não estou falando para você não ter dó, apesar que dó não é legal ter, né? De ninguém não, dó não. Tenha compaixão. Quando você tiver compaixão, não fique falando para 10 pessoas que você está com dó. Se você tem compaixão, vai lá e faça alguma coisa que vai mudar a realidade dessa pessoa. Você ficar, você viu? Não vai mudar nada. Você não pode fazer nada? Então vai orar. A compaixão te move. Você pode até falar para outras pessoas, não é? Ô fulano, vamos juntar aqui, vamos fazer um negócio, vamos fazer assim para nós. Amém, gente? Agora, quando você vê, às vezes uma pessoa, não estou dizendo que são todos, às vezes você vê uma pessoa lá com 70 anos empurrando um carrinho de reciclagem. Eu falo por mim mesmo. Meu Deus. Às vezes está frio, às vezes está calor, às vezes... Para ganhar o quê? Mas nós temos que vigiar. Porque Deus não é injusto.
Deus não é injusto. Ei, está me ouvindo? Sim? Ah, eu sou assim e eu falo mesmo. Vai passar os anos, você vai se ver sozinho e sozinha, sem ninguém do teu lado. Aí você conquista alguma coisa e não tem ninguém para compartilhar, porque você não semeou boas amizades. Porque você não plantou, não regou, não cuidou. Relacionamento com Deus. Hoje eu estou muito crente. Amanhã, não quero saber de nada de Deus. Essa semana, eu jejuo, faço propósito, faço campanha, oro com o pessoal, viro piruleta, vou para o monte. Semana que vem, eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho alguns amigos que eu vou, e aí depois eu volto. Quando eu voltar, eu vou novamente para a casa de Deus. Será que vocês estão ouvindo? Sim ou não? A vida com Deus, meu irmão e minha irmã, não é brinquedo. É você seguir um caminho com Ele. Seguir hoje, seguir amanhã, seguir depois de amanhã. E eu sei que Deus está tratando com pessoas, tanto aqui quanto no online. E Deus quer curar a tua alma. Deus quer falar com você profundamente. E te auxiliar, te ajudar, para que você tenha uma vida plena, uma vida próspera. Uma vida que quando você plantar uma semente, você vai colher 3, 4 frutos de uma semente. Porque uma é o que você plantou, 3 é o que Deus te dá mais para você. Mas e como que eu faço? Eu sou de qual linhagem? Porque se isso é tão importante, eu preciso saber de qual linhagem eu sou. Porque se eu souber, eu tenho como saber. Se eu vim do cão aqui, estou lascado. Se eu vim de Jafé, eu vou pagar um aluguelzinho. Se vim de 100, vou governar. Mas a palavra diz, as trevas, problema, treva de todo quanto é forma, é falta de conhecimento. A luz é conhecimento, a ignorância é as trevas. Então, para que você entenda, conseguiu digerir até agora ou ainda não? Não? Advogada do Noé, do Cã, né? Então, Noé, depois dele, a linhagem que ele disse que teria governo, que seria abençoado, era de qual filho? Me ajuda aí, gente, qual filho? Ok, Sem. Depois ele teve vários filhos, mas ele teve um filho que foi bem conhecido. Depois veio vários filhos, mas qual que foi um que foi amigo de Deus? Gente, quem que foi amigo de Deus, gente? Abraão. Linhagem, ok? Beleza? Noé veio de Sete de Adão, Adão de Deus. Então daqui para trás você já entende. Noé da linhagem, né? Deixa eu ler um versículo para você que você já vai entender, vai pegar fácil. Projeta aí rapidinho para mim, Gálatas 3, 28 e 29. Põe na Nova Tradução para mim, ô Samuel. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, tratando sobre isso aí, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com quem? Lê mais um pouquinho para você pegar. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de?
Nenhum glória a Deus. E Abraão é de qual descendência? As promessas estão sobre quem? Abraão vem de? Você está em quem? Automaticamente em quem? Que está nas promessas? Mateus capítulo 1, versículo 1, rapidinho para nós, por gentileza. Só o versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de quem? Que era descendente de? Será que é importante ou não? Gênesis 22, 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Deus falando com Abraão. A minha pergunta para você é o seguinte: se você está em Cristo, e Cristo tem essas promessas, e nós estamos nele, nós temos essas mesmas promessas, então por que algumas coisas ainda não aconteceram o que era para acontecer na sua vida? Então como que era para estar a sua vida hoje? E por que não está? E aí eu te pergunto, será que você não está fazendo algumas coisas desse cara aqui? Será que você não está falando que é de Cristo, mas você está entregando a sua vida na mão desse cara? Que trabalha com legalidades e com espíritos e com demônios? Será que não está acontecendo isso na sua vida? Quando você tem, presta atenção, você é filho de um homem muito rico, e quando ele morre, ou quando você tem o direito de algo, você tem que ir lá, posso usar essa palavra, reclamar ou pedir aquilo que é direito teu. Se você não for, você não vai receber sobre a tua vida. Então, o que você deve fazer a partir de agora? Pedir para o seu Deus o direito da linhagem de Abraão sobre a tua vida. Quando você chega num juiz, e você chega lá e diz: eu sou filho de fulano, de ciclano, de bertano, eu tenho direito. Ele vai falar: legal, sua certidão, os documentos que provam isso. Você tem isso. Você tem a Bíblia para falar: Deus, a tua palavra diz que eu sou descendente de Abraão, e eu carrego as mesmas promessas, e eu quero isso na minha vida. Comece a orar e pedir a Deus o que você quer. Mas entende que você também precisa começar a cumprir os princípios de Deus. Para que você tenha o governo, você também precisa estar fazendo as coisas dos filhos de Abraão, daqueles que estão em Cristo, que ele falou: ide a todo mundo, pregai o evangelho e ensinai todas as coisas as quais eu ensinei, fazei discípulos. Glória a Deus. A sua vida não é uma vida do acaso, por nada. Todos, nos treinamentos quem já fez, já sabe o quanto que nós trabalhamos sobre isso. Todos, quem está, e muitas vezes não sabe que está, debaixo da entidade que vem através de Cã, dessa geração, você pode começar a examinar. Primeira coisa, a casa. Primeira coisa, você vai ver desordem, você vai ver sujeira, você vai ver insetos, você vai ver móveis quebrados, xícara quebrada, você vai começar a ver todo um layout, toda uma configuração, toda uma aparência. Estão aqui? Diz um amém aí. Amém. Porque todo demônio que ele chega num lugar, ele logo dá uma forma de colocar o teu nome e a sua placa ali. Estou aqui. Todo.
Mas não é uma casa de rico, uma mansão. Não, seja um cômodo organizado e limpo. Para começar, organizado, limpo. Um trabalha junto com o outro. Um traz a sujeira, a desordem, e o outro já vem junto trazendo a enfermidade. Está repreendido no nome de Jesus Cristo. É a sujeira, é a desordem, é os insetos. A depressão anda juntinha. Não tome banho, não faça isso, não faça aquilo, a vida não sei o que. Vai para o médico, se dopa de remédio. Durma, fuja da vida. Procure entender isso. Talvez possa ser a chave para a tua vida entender isso daqui. Porque nada é por acaso. Nós não estamos aqui ao acaso falando. A Bíblia é a nossa receita, é a nossa bússola, é o que nós precisamos aprender e entender e aplicar na nossa vida. E muitas vezes quando você vê dentro da tua casa ou na tua família algo acontecendo parecido, é você que já tem que tomar o governo e falar: aqui não. No nome de Jesus, aqui não. Deus, está começando a acontecer isso, isso e isso, e eu quero te pedir, no nome de Jesus, começa a repreender isso daqui. Porque nós somos filhos, nós somos teus filhos, descendentes de Abraão, estamos em Cristo, em nós habita a luz, não o vício, não o pecado. Será que vocês estão entendendo? Quem está em Cristo, não é que a sua vida não vai ter problema, não é nada disso. Mas você vai ter outro nível de vida. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais as trevas querem te iludir com muitas e muitas coisas para que você tropece, para que eles possam agir na tua vida. Mas às vezes você está aqui, você está no online, você está tendo conhecimento, mas às vezes você vai ir para dentro de uma casa na hora de acabar o culto, que tem alguém lá que não sabe disso. E se você falar, vai te falar que você é louco. Então aí você começa uma batalha espiritual. Você começa a orar, você começa a impor as mãos, orar, fazer jejum, você começa uma luta espiritual. Porque esse culto é culto de ensino, é um culto de libertação para a tua vida. Não é normal. Não é normal a pessoa trabalhar, às vezes era para ter alcançado, não alcança. Às vezes tem um carrinho ali, fura logo 2 pneus de uma vez, é as coisas quebrando, é o casamento que não vai bem, o relacionamento que não dá certo, um grita daqui, outro grita de lá. Às vezes começa um relacionamento, começa outro. A sua vida é para ser próspera, é para ser plena, você está em Cristo. As promessas de Deus estão sobre você. As promessas de Deus que vai acontecer na tua vida. Mas para isso você precisa ser determinado, determinada a fazer o que é para ser feito, meu irmão. Não brinque com o seu corpo, não brinque com a sua carne, não brinque de ser crente, não brinque, porque tudo isso pode te trazer um prejuízo se você começar a brincar com coisas sérias que é da sua vida, da sua alma. Anderson, tira aqui para mim. Uma maldição, uma sentença entrou no mundo, primeiro pelo pecado de Adão, depois pelo de Cã, e foi vindo o profeta, foi vindo o juiz, foi vindo o sacerdote, até que Deus olhou e falou: não tem como, ninguém resolve essa parada, ninguém consegue ir e não pecar. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Davi pecou, Moisés pecou, todo mundo pecou. Não tinha ninguém que tinha condição de apresentar um sangue sem pecado. Até que alguém disse: envia-me a mim que eu vou descer lá e vou resolver essa parada. Nasceu e morreu com sangue puro, um sangue santo, o único sangue que às vezes as pessoas acham assim: ai Jesus, eu quero me entregar, e cara, para com isso, para com essa mentalidade. Não é você que está indo atrás de Jesus: ah, eu acho que eu vou, me convidaram uma de vez, eu vou aceitar Jesus. Deixa de ser simplório. Jesus escolhe e compra com o sangue dele.
Você não está aqui, ou está entendendo, ou está aí, porque você foi bonitinho ou bonitinha, não. Foi porque Jesus te olhou do céu, com mais de bilhões de pessoas, escolheu você e falou, vou salvar ela, vou salvar ele, e comprou com o sangue dele. Sobre esse sangue não tem nada que possa vencer. Não tem mal que possa chegar na tua casa se você estiver empoderado no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Se você toma posse hoje daquilo que é teu, do nome de Jesus sobre a tua vida, que todo mal caia por terra ainda hoje na tua vida. Todo espírito de derrota, de falência, que seja destruído no nome de Jesus Cristo. Que você possa começar a fazer uma oração hoje, Deus. Eu sei alguns pontos que eu estou errado. Me dá força, se eu preciso corrigir isso urgente, eu quero corrigir. E eu vou corrigir. Você precisa sair debaixo da maldição de Cã. Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu disse, não é brincadeira. Você olha o país, lá da Índia, um exemplo. Quantos deuses eles têm? 2.000 e tantos deuses. Adoram a vaca, adoram o rato. Você já viu lá? As crianças, né? Até outro dia estava falando com o Guilherme. As crianças brincando na água. As mulheres lavando panela do lado. Os corpos boiando no mesmo rio. Porque lá eles sepultam assim. Porque vocês leram comigo outro dia o Salmo 115. Se tornem parecido a eles, aqueles que adoram outros deuses. Adoram a imundícia e ficam se parecendo com quem? Glória a Deus. Que Deus esteja preparando um esquadrão forte aqui. Que Deus esteja preparando pessoas pensantes, que pensam, raciocinam, entendem, sabem o que é o mundo espiritual, sabem o que é o mundo físico, sabem andar, sabem falar. Que você possa sair daqui hoje com um novo olhar para as coisas da vida, para as coisas do mundo, e tomando cuidado com o seu próprio celular, com a sua própria vida, sabendo que ao teu redor tem um mundo espiritual olhando para você. Mas qual que é a legalidade no meu celular? É o play, é o link, é na sua rua, é no seu trabalho. Por quê? Porque não querem ver você prosperar. Esses dias aqui no final do culto, Deus trouxe algumas coisas para me falar com o pessoal da base. Quero compartilhar com vocês. Vigiem no casamento. A área mais afetada dos últimos anos dobrou, triplicou os poucos que casam separados. Nós estamos para desafiar esse mundo. Nós estamos para provar. É possível manter um relacionamento. É possível ser feliz sendo santo. É possível ser feliz sendo um santo de Deus. É possível viajar, ser feliz, brincar. É possível alugar chácara lá e os irmãos ir lá brincar e sendo santo. Como que é quando nós aluga? Tem alguma irmãzinha que não, me perdoa, não é, mas a maioria, infelizmente, as irmãzinhas não, às vezes tem um demônio que ataca mais esse lado, né? É um demônio de roupa faltando pedaço. Não rola. Se tiver lá, mas não rola mesmo. Irmãzinha, tem roupa, não tem, então passar bem. Aqui nós temos princípios. Entende? Porque se você deixar Satanás colocar a pontinha do pé, ele vai meter uma cunha ali, vai marretar e vai rebentar a porta. Então é nas coisinhas que nós temos que vigiar. Nós temos que cuidar. Mas e temos que ser felizes também. Nós temos a obrigação. Você tem a obrigação de ter sucesso na tua vida. Você está ouvindo isso aqui? Já vou encerrar, mas você tem a obrigação. Mas você tem a obrigação de ter uma vida feliz, porque você é o espelho de Deus para esse mundo.
Para quando esse mundo olhar para você e falar, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Não você falar, eu tenho um Deus maravilhoso, mas minha vida é uma derrota, é só sofrimento. Quem que vai querer um Deus desse? Amém, gente? Você tem um Deus poderoso, você não é servo, você nem é servo do servo, você é filho, você é filha. Lute com todas as forças. Mas uma pessoa, como eu falei para a nossa irmã, uau, que legal que ela está convidando pessoas e que bom que está transbordando. Isso é transbordo. O transbordo ele é natural. Quando você começa a ser cheio do Espírito Santo, automaticamente de alguma forma você transborda. E quem está do teu lado é incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Amém, gente? Fica de pé comigo. Coisa difícil. Uma missão impossível. Quando aparece o irmãozinho e a irmãzinha para você orar, o fulano, o avô, o tio, todo mundo ora. Mas eu quero te dar uma missão que é para você orar pela tua esposa. E eu quero que a tua esposa ore pela tua vida. E que hoje você aprenda a profetizar na vida de quem é mais importante para você. Não, mas para mim o mais importante é os meus filhos, depois é a minha esposa, depois é a minha esposa. Está errado. Está errado, não é assim não. Primeiro é a tua esposa, depois os teus filhos. É assim que a Bíblia manda. Nós não fazemos o que o mundo acha. Ah, eu tenho que ser amigo do meu filho. Não, você não tem que ser amigo não, você tem que ser pai. Você tem que ser mãe. O amigo não fica corrigindo não. O amigo só patrocina e apoia. O pai não, o pai fala o que é certo e tem que fazer. Ou você está sendo dominado pelo mundo? Vamos começar a entender isso. E pega essa responsabilidade. Mas eu não estou com fé para orar. Ora sem fé mesmo. Mas eu quero que você ore. Ore pela vida do teu esposo, ore pela vida da tua esposa. Não precisa ser muito demorado. Mas comece a fazer isso aqui. E pegue essa essência e leve para a tua casa. Porque é muito mais fácil a gente fazer isso para estranhos. É muito mais fácil. Mas você precisa aprender. Ser o sacerdote para a tua casa. Ser a mulher do teu lar primeiro. Amém? O pessoal que está no online, está ouvindo, se às vezes o esposo está, se não está participando, ou aqui, mas eu quero que você ore pela pessoa. Ah, mas eu ainda não sou casado, não sou casada. Profetiza, meu filho, que Deus cumpre. Então já começa a orar para ele, né? Para ela. É assim. Ah, já tem 20 e tantos, 30 e tantos, não sei, 100 anos. Então quer dizer que o princeso ou a princesa já está vivo em algum lugar. Deus só precisa trazer. Amém? Coloca a iluminação de oração. Pessoal que está no YouTube, se quiser vir para o culto, clica no link, no QR Code e vem para o Zoom para continuar acompanhando o culto. Coloca esse louvor número 6 aí. Põe ele meio baixo. E eu quero que você, nesse momento, comece a trazer comunhão para a sua vida. Deus pode estar te dando chave para você quebrar maldições de dentro da tua casa. Eu quero que você comece agora em comunhão. O louvor vai começar, é um louvor de 3 minutos. Eu quero que você comece a orar pela tua esposa, orar pelo teu esposo, orar pelos teus filhos.